transição da história da humanidade, e essa transição traz muitas oportunidades se a gente compreender o que está acontecendo, mas ela pode ser muito perigosa também se a gente não compreender o que está acontecendo e não se preparar para a mudança, porque é absolutamente impossível seguir fazendo as coisas da mesma maneira. Esse é o nosso desafio. Aí depois eu vou parar de mostrar imagens um pouco para falar um pouco mais sobre as novas economias para vocês. E aí eu volto a compartilhar um pouco para mostrar algumas das soluções. Então, vamos lá. Primeiro, contar um pouquinho da onde vem esse trabalho. Ele é fruto de uma prática muito extensa, não são coisas que foram criadas, mas foram coisas que foram sistematizadas ao longo de uma prática muito extensa, que percorreu quase todos os setores. Eu tive esse privilégio. Eu comecei no setor cultural, comunicação, publicidade, e depois corporações, terceiro setor, governos e instituições de fomento como o Sistema S, Nações Unidas durante muito tempo, no momento em que a economia criativa entrou como estratégia de desenvolvimento dentro do sistema. Então, eu passei 12, 14 anos trabalhando principalmente em movimento, fora do Brasil e pelo Brasil. E toda a questão era até chegar em processo de formulação de políticas nacionais. Aí eu percebi que não adiantava a gente ter visão de futuro, eu sou futurista desde 95, sem as pessoas e as ferramentas para implantar essas visões de futuro. Então, a partir de 2013, 14, eu parei com esse trabalho internacional para poder organizar esse conhecimento e preparar as ferramentas e as pessoas para essa transição. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vamos aqui. Depois vocês podem, eu vou passar essa apresentação também, e aí também vai ficar uma gravação por um tempo aqui para vocês poderem acessar. A gente vai passar o link dessa apresentação. Então, a primeira coisa é compreender para que serve uma futurista, porque todo mundo fala, mas assim, o que faz futurista? Futurista serve para ter uma visão do todo e para juntar elementos para compreender as coisas. Como nessa imagem aqui, a gente olha e vê um monte de bolinha que não faz sentido. Mas, se a gente conecta os pontos, olha só o que acontece. A gente percebe que o que é a imagem. Aí tudo fica muito mais claro. E uma vez que as coisas estão claras, aí nunca mais a gente esquece. Repara, as bolinhas não faziam sentido, agora enxergamos que é uma vaca e agora, plum, eu tiro e o cérebro já registrou, porque ele compreendeu o que está acontecendo. Então, o futurista, ele tem uma visão macro. Para que serve essa visão macro? Nesse momento, esse trabalho que combina futurismo e novas economias, eu chamei isso de fluxonomia 4D, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Da mesma maneira que existe, sei lá, design thinking, quem sabe daqui a um tempo a fluxonomia vai ser algo assim também, mas é para mostrar que é um conjunto de coisas que trabalha de forma sistêmica e que serve para otimizar recursos, equipes, tempo, porque é esse o nosso desafio e a gente vai ver por quê. Aqui alguns dos clientes, não interessa muito no momento, e aqui a gente trabalha sempre numa visão macro. Essa visão macro integrada vai mostrar o que é que a gente precisa para se preparar para esse futuro que já é presente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente compreender o presente. E para isso eu vou fazer uma metáfora. Imagina um mundo que é um mundo plano. O que quer dizer plano? Quer dizer que os habitantes são como este, que aliás é o nosso mapa aqui do que fazer, são planos, são 2D.
eles não têm altura, só tem largura, só tem frente, trás, direita e esquerda, né? Num mundo plano, a compreensão que a gente tem das coisas é muito pequena, porque aqui meu plano holandense, se tivesse do lado do outro, como ele não está vendo de cima, eu aqui de cima estou vendo os dois, eles não se veem. Então, eles compreendem muito pouco do que está acontecendo. Eles não têm visão do todo, eles não têm visão de encadeamento, eles, portanto, podem ser bastante medrosos. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eles não entendem o todo. Eu, em relação a eles, estou numa vantagem extraordinária, porque eu estou vendo tudo, porque eu estou aqui de cima da terceira dimensão. A linguagem entre o mundo 2D e o mundo 3D também seria extremamente difícil, porque eu aqui estou percebendo coisas que os 2Dzinhos não percebem. Então, mesmo que eu pegasse um 2Dzinho e levasse para passear aqui no alto, na terceira dimensão, ele não ia conseguir contar para os outros o que ele está vendo. Ele ia dizer, eu fui lá para... Não tem a palavra acima. Aí eu enxerguei o... Não tem a palavra todo. E eu percebi que as coisas são todas... Não tem a palavra interconectado. Por que eu estou usando essa metáfora? Aliás, eu imagino que muitos de vocês já tiveram a experiência ou a sensação de estar falando para uns 2Ds, que a gente fala e a pessoa não está entendendo mesmo que a gente está falando por uma questão de linguagem. Nós estamos vivendo a mesma coisa agora, só que no momento o 2D somos nós. Por quê? Porque nós estamos num mundo em rede. E a questão do mundo em rede é que ele tem uma dinâmica que é completamente diferente. Ele é realmente uma dimensão acima. Ele é fora do tempo e do espaço. Eu estava aqui e minha filha morando no Japão. Eu falava com ela, ela atendia amanhã. Como é possível? Amanhã? E é tudo uma outra dinâmica, tudo conectado com tudo em tempo real. Quer ver? Eu vou fazer um paralelo, porque isso que a gente faz também como futurista, a gente cria paralelos na história. Vamos lembrar a nossa história recente. As pessoas antes, na época da monarquia, antes dos descobrimentos, achavam que o mundo era plano, e se você navegasse ia cair no abismo. Neste momento, o padrão de rede era, a forma como tudo se conectava era centralizado, e os modelos eram centralizados. A economia era uma economia centralizada, monopólio à base de escravos, e o modelo político também, monarquia. Aí o mundo muda, e muda a partir dos descobrimentos, a partir do momento que a gente vê que o mundo é redondo, vem os descobrimentos, o mundo muda, a forma como a gente se conecta, troca informação, troca bens, troca tudo, muda, e a gente passa para a república e para uma economia à base de indústria. Agora, o que está acontecendo é a mesma coisa. A gente está passando deste mundo redondo para um mundo em rede. E o que nós estamos vivendo é uma mudança de modelo de gestão e uma mudança de modelo econômico, que é inevitável. A crise política e econômica não é só no Brasil, é em todos os lugares, e ela é uma crise por essa transição de modelo, já que o mundo mudou. Então, nós precisamos entender o que é que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Por que que a gente tem tanta dificuldade? Qual é a questão dessa transição? A questão da transição é que nós estamos num mundo que é exponencial, porque a rede, ela é exponencial. A gente percebe isso no número de mensagens que a gente tem, na quantidade de informação, na complexidade dos dados para lidar, é tudo exponencial e a gente está ficando meio maluco. Depois queria saber aí quem está se sentindo assim, ó, socorro, com o exponencial. Por que que a gente está com essa sensação? Porque nós, o planeta e o tempo, somos lineares. Então a conta não fecha. O linear é essa linha azulzinha aqui de baixo. E a curva exponencial é essa. Então, você fica aqui a nossa capacidade linear,
tempo, corpo e planeta, e aqui, a curva exponencial. Aí dá esse desespero, porque a gente fala, não vou dar conta, e realmente, se a gente não der conta de lidar com o exponencial, nós não vamos dar conta. E como é que dá para dar conta? A questão é a seguinte, a chave está no fazer junto. O que quer dizer fazer junto? Quer dizer que eu tenho duas coisas que se complementam. Eu tenho a tecnologia, porque a tecnologia ela já é convergente, a tecnologia está nos ajudando a convergir todo tipo de recurso, de dado, de informação e tal, mas eu preciso da outra metade disso aqui, que é a colaboração. E colaboração não é só uma palavra fofa, ai que amor, a gente vai colaborar. Não, 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 não. Colaboração é a única chance que a gente tem de lidar com o exponencial. Porque também tem uma coisa que está sendo bastante complicada, que é a ideia de que a tecnologia sozinha ela vai resolver os nossos problemas. E não, ela não vai resolver sozinha os nossos problemas. A questão é que ela, só se a gente equilibra essa parte tecnológica com a parte humana é que a gente consegue solucionar. E quem não consegue solucionar acaba tendo problemas. Então, é uma loucura ver, por exemplo, que as empresas que constavam nos 500 mais da Forbes, da Fortune, em 2000, em 2014 já não existiam mais. Então, em 14 anos, 56% das empresas desapareceram por não acompanhar os tempos. Então, nós vamos compreender o que é que está acontecendo, já vimos o que está acontecendo, estamos numa mudança de padrão, e essa mudança nos obriga a mudar também. E aí nós vamos fazer o quê? A gente tem que trabalhar com o futuro, depois de compreender o presente. E o que acontece com o futuro? O futuro é muito interessante porque o futuro é fruto dos sonhos do passado. A gente cria como se fossem sementes mesmo de futuro. Repara essa imagem aqui, que coisa tão interessante. É uma imagem que tem algo como se fosse fax ou impressora, Skype, ou aqui a nossa ferramenta para estar telepresencialmente com vocês, GPS, Wi-Fi, drones, Big Data, tudo numa imagem de quando? 29. Porque as crises, na verdade, são sempre transições. E as transições são oportunidades para quem compreende ou problema para quem não compreende e fica resistindo à mudança. Então, como é que a gente pode trabalhar com o futuro? Existem alguns tipos de futuros concebíveis. O primeiro dos futuros é o futuro provável. Não dá mais para trabalhar com provável. Num mundo complexo, em rede 4D, não existe o provável, porque são muitas variáveis. Então, se não existe o provável, Celso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos compreender o que é o desejável. O que quer dizer isso? Qual é a necessidade do coletivo? Qual é o desejo do coletivo? E como é que eu posso atender a isso? Eu vou sair de uma postura reativa, porque no provável a gente fica só reagindo, porque é provável, porque eu já conheço, e se eu conheço é porque é algo que vem do passado, não serve para o futuro. Então, eu vou para o desejável, para o criativo. Eu vou imaginar outras possibilidades e aí eu chego naquilo que interessa, que são os futuros possíveis. É aí que reside a inovação na intersecção desses três. Eu vejo um pouquinho de tendência, eu vejo um pouco do que é que o desejo do coletivo quer e eu vejo qual é o futuro possível. É isso que a gente trabalha. Por exemplo, eu sou uma futurista que não trabalha só com as questões de tecnologia, eu trabalho com as questões do humano e do social, em criar futuros desejáveis para isso. E aí, o que acontece? Para poder fazer essa transição, se eu já compreendi o presente, já criei uma visão de futuro, eu preciso, num segundo momento, saber como é que eu materializo a minha visão de futuro.
E a grande dificuldade é que a gente vem de toda uma formação, percepção, etc., que é compartimentada, aonde a gente tem uma visão muito parcial das coisas, e aí não consegue compreender. Então, imagina uma organização, um processo, como se fosse um corpo humano. Eu não consigo compreender um corpo humano se eu trabalho só com o esqueleto. Eu tenho que compreender o todo, eu tenho que compreender todos os sistemas. Então, essa minha experiência extraordinariamente diversa e com esse privilégio de estar trabalhando sempre em instâncias de tomada de decisão, sempre no grandão. Aliás, eu sempre equilibrei, eu trabalhava no grandão e trabalhava no pequeno, porque é sempre nos ambientes menores de rede, de startup, de coletivos que surgem as inovações. Aí a gente notou que tinha que enxergar o conjunto das funções. Qual que é esse conjunto das funções? O conjunto das funções é uma visão em 4 dimensões, que é essa que o mundo em rede está pedindo. Quais são essas dimensões? A primeira dimensão é a dimensão cultural, é a dimensão daquilo que eu tenho dentro. É a dimensão dos valores humanos ou dos valores de uma organização, é a dimensão do conhecimento, da criatividade, é como se fosse o conjunto de softwares e aplicativos nossos, das organizações e da sociedade. Ela é sempre o ponto de partida, porque nada existe se não existe antes uma ideia e um conhecimento. É como se fosse a semente. Uma semente precisa de um terreno para germinar. E aí a gente vai para a segunda dimensão, que é a dimensão ambiental. Ambiental não é só natureza, é também todo o ambiente tecnológico. É a parte do suporte, sabe? Da infraestrutura. É como se fosse o terreno. Quando eu tenho o terreno e a semente, eu posso ir para a terceira dimensão, que é a dimensão social, que é do fazer junto. Todas as organizações, partidos, empresas, igreja, mídia, arcabouço jurídico tributário, tudo que junta pessoas. E aí, isso está relacionado com a gestão, com o fazer, com o cultivo. E aí eu chego finalmente na outra dimensão, que é a dimensão financeira, que é a da colheita, do resultado. Mas financeira não quer dizer exclusivamente monetária. Existem várias formas de riqueza. Por exemplo, o recurso de maior valor e mais escasso é o tempo, que está na 4ª dimensão. E o interessante, na dimensão financeira, né? E o interessante é que cada uma dessas dimensões está associada a uma das novas economias. E eu vou mostrar isso com um exemplo bem claro, que é da Wikipédia em 4 dimensões. Vamos imaginar o seguinte, a Wikipédia ela é feita como recurso da dimensão cultural, conhecimento de cada um, economia criativa, onde eu gero valor a partir de intangíveis como cultura, conhecimento, criatividade. Qual a infraestrutura que ela é feita? Ela usa o computador e a rede de cada um. Compartilhamento de infraestrutura, economia compartilhada, que a gente já está mais familiarizado, porque está usando Uber, Airbnb, etc. Como que é feita a gestão disso tudo? Você já imaginou se existisse o departamento de aprovação de verbetes da Wikipédia? Não existiria a Wikipédia. Porque a gestão, ela é coletiva, ela é distribuída. Cada um decide o que quer postar e quanto, e quando. E a regulação também é distribuída. E como que é financiada a Wikipédia? Ela é financiada de forma coletiva também, com o tempo, cada um que ou posta ou regula, doando seu tempo e com financiamento a partir de apoio. Então, aqui a gente conhece um pouco as 4 economias, cada uma na sua dimensão. Economia criativa, compartilhada, colaborativa e multivalores. Então, agora eu vou parar de compartilhar um pouquinho
E a gente já andou aqui no miolinho de compreender o presente, já vimos um pouquinho de futuro. Agora eu vou seguir aqui no nosso mapa que foi observado, que é de como é cada etapa, como se fosse uma escada, sabe? Eu tenho que passar por cada uma dessas etapas para conseguir gerar valor, seja no meu perfil profissional, seja na gestão de uma empresa ou de uma instituição, seja no desenho de um produto ou de um serviço. Então, eu vou falar um pouquinho agora das 4 dimensões. Tudo bem até aqui? Faz assim para mim, para ver que vocês estão... Vamos... Esfrega as mãos um pouquinho. E dá uma batidinha aqui para acordar. É cedo. Alô, cérebro, vamos precisar de você, ainda tem mais informação aí. Muito bom. Então, a primeira das economias é a economia criativa. O que quer dizer economia criativa? Quer dizer que eu saio de uma economia baseada em tangíveis, terra, ouro, petróleo, coisas. Coisas são escassas. Então, eu tenho uma sensação de escassez e de disputa. E por que elas são escassas? Porque elas se consomem. E aí, consumiu, acabou. Quando eu tenho uma economia cujo valor está no conhecimento, está na criatividade, etc., isto não se consome, mas se multiplica com o uso. Então, olha que coisa incrível. Você tem uma possibilidade aí de exponenciar. O que quer dizer isso? Pensa num iPad. Dos $500 que ele custa, 23 paga o que é tangível. E o resto tudo está pagando intangíveis. Está pagando marca, design, comunicação, etc. Se você faz ovo, ovo não tem muito valor. Muita gente vende ovo. Mas se o seu ovo é o ovo da galinha feliz, as pessoas vão pagar mais e vão ficar felizes e vão lembrar do seu ovo e vão escolher seu ovo. Então, seja lá o que você fizer, você precisa ter claro que o valor não está na coisa em si, mas está em que causa esta coisa serve, para que ela é usada, qual o valor, aí que vem esta palavra que todo mundo está ouvindo. Quem está ouvindo esta palavra? Propósito, né? Além do exponencial, propósito a gente fala o tempo inteiro. Por quê? Porque a economia criativa está associada ao propósito daquilo que está sendo feito. Então, é passar de valor tangível, escasso, consumível, para valor intangível, abundante, que multiplica com o uso. A segunda das economias, aqui na nossa voltinha, né? Então, nós vimos aqui o cultural e a economia criativa. A segunda é aqui o ambiental. Quando a gente fala do ambiental, nós não estamos falando só de natureza, nós estamos falando de toda a infraestrutura feita pelo homem. Então, é tecnonatural. Inclusive, a maneira mais eficiente de cuidar da natureza é otimizando os recursos tecnológicos. Porque vocês imaginam a quantidade de recurso, equipamento, material, etc., que existe ocioso para compartilhamento. A chave da economia compartilhada é essa, é passar de uma ideia do possuir para uma ideia do usar. É o que a gente faz com o Uber, com o Airbnb. Você não possui nem o quarto, nem o carro, você usa. E existe uma quantidade absurda de coisas que podem ser usadas e não possuídas. E aí a gente ganha a exponencialidade que nós estamos atrás. Existe, por exemplo, uma espécie de Uber máquina. Você entra lá e você põe que tipo de fábrica você precisa, com que tipo de operários e que tipo de máquinas. E você aluga por um certo tempo isso. É assim, por exemplo, que as cervejas artesanais conseguem avançar tanto. Então, a chave aqui está passar do possuir por usar. A terceira é a economia colaborativa, que notem que eu estou falando diferente. Compartilhada, eu estou compartilhando espaços, equipamentos, materiais e tal. Colaborativo é outra coisa, tem a ver com gestão. É colaborar, cada um fazendo um pouco. Este é o nosso desafio atual.
Porque economia criativa e economia compartilhada a gente já sabe um tanto. Mas a chave está na economia colaborativa. Como é que eu ganho valor aqui? Eu ganho passando de uma forma de gestão que é centralizada, e sendo centralizada, ela é escassa, e eu vou para uma forma distribuída. O que quer dizer isso? Imagina o seguinte, gestão centralizada. Eu tenho aqui, eu preciso falar com um cara aqui. No caminho eu tenho que falar com o chefinho, com o chefe, com o chefaço, e aí eu chego nele. Aí já foi. Meu tempo já ficou completo, meu tempo, a inovação, tu já, papepi, passou. Na rede distribuída, todo mundo fala com todo mundo em tempo real. O que acontece quando eu consigo gestão distribuída? Cada um está fazendo um pedaço. E com isso eu consigo ganhar uma escala que é inacreditável. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabem os CAPTCHAs, que são aquelas 4 letras chatinhas que a gente põe para mostrar que não é um robô? O cara que criou, ele é um ídolo, eu queria conhecer ele, ele é da Guatemala, ele chama Luis von Hahn. E ele também achava chato botar as 4 letrinhas. Aí um dia ele foi ver quanto tempo a gente passava globalmente botando 4 letrinhas. E sabe o que isso dá? Dá 500 mil horas. Aí ele falou, uau, tem que usar isso melhor. Aí ele criou as recaptchas. O que são as recaptchas? Cada 4 letrinhas é um pedaço de uma palavra que coletivamente nós estamos digitalizando. Então, imagina uma Bíblia antiga. Não dá para pesquisar porque ela só existe como imagem, não está digital. De 4 em 4 letras, sabe o que nós fazemos? A gente digitaliza 2 milhões de livros por ano. É, de novo, um exemplo como da Wikipédia. É feito como economia criativa, economia compartilhada e economia... e assim vai indo. Então, deixa eu fechar aqui que ganhei um aviso de tempo. Vou fechando. Aí, a economia, a última das economias é a multimoedas, e na multimoedas a gente considera o quê? Eu ganho valor otimizando todo tipo de recurso. Recurso não é só moeda. Recurso é também tempo, equipes, os espaços que eu identifico, etc. Então, só vou fechar aqui com um resumo do que a gente viu. Deixa eu passar isso aqui, que a convergência... A chave de tudo que a gente viu está em conseguir convergir, porque a convergência é a chave para passar do linear para o exponencial. A Wikipédia, por exemplo, só existiu quando ela conseguiu convergir tudo que já estava lá, porque já tinha o conhecimento, já tinha o equipamento, já tinha tudo isso. Então, como é que é possível fazer isso? Eu tenho que fazer células de inovação, porque a vida, ela é já assim, uma célula junta tudo isso. E nessa célula de inovação, eu vou trabalhar isso aqui tudo junto. Eu tenho que trabalhar percepção de presente, criação de futuro e as 4 economias. Mas a questão é que de convergência nós estamos meio assim, ó. Nós não estamos sabendo convergir. E como é que eu consigo? Eu preciso saber que eu preciso, para poder gerar valor no século 21, eu preciso compreender o presente, porque eu gero valor estando em sintonia com o momento atual. Eu preciso criar futuros, porque eu gero valor se eu compreendo e cuido das necessidades do coletivo. Eu gero valor a partir do propósito e da comunicação de valores intangíveis, economia criativa. Eu gero valor a partir do compartilhamento do que está disponível, economia compartilhada, e eu gero valor a partir da desburocratização e da gestão e a partir dessa economia que considera que recurso não é só moeda. E como é que isso na prática pode acontecer? O que nós temos que fazer para a coisa dar certo? Primeiro, a gente precisa compreender o presente e as novas economias. A gente trabalha com isso a partir de palestras, etc.
como essa nossa aqui. Depois, a gente precisa inovar, pensar futuro, mas pensar sempre aplicado às urgências do presente, sabe? Não dá para ser uma visão do futuro que não tem nada a ver com o que acontece agora. Aí a gente precisa de todo tipo de ferramenta, como essa nossa aqui, de remota, nós somos super especialistas nisso, para poder otimizar tempo, equipe e estrutura. E a gente precisa ser capaz de fazer um diagnóstico daquilo que a gente faz em relação a essas novas economias. Como é que eu estou em relação à economia criativa, compartilhada, colaborativa e multivalores? A gente faz isso com assessorias telepresenciais e buscar soluções sistêmicas, que normalmente vão aparecer por prototipação. Não dá mais no século XXI para você trabalhar sem testar, tem que prototipar. E aí, a última coisa é uma avaliação e tomada de decisão. Eu não vou mostrar isso aqui de resultados, deixa eu passar, mas os resultados são muito impressionantes quando você consegue fazer isso, tipo incremento de produtividade de 40%, alcance e resultados 3 vezes maiores. E como tudo isso foi muito rápido, se vocês quiserem saber mais, tem informação na internet, mas também agora, na semana que vem, a gente vai lançar um treinamento online, porque a gente tem teles presenciais, mas eles acontecem só a cada 2 anos, então nós vamos lançar um online, e se você quiser informação e quiser essa apresentação, manda um e-mail para o meu e-mail que está aqui, e busca mais informação no site que tem meu nome, Lala Denzelin, com BR. Desculpa que eu demorei um tiquinho a mais, me animei, e muito obrigada pela oportunidade. Lala, muito obrigada pela sua palestra, foi sensacional. Eu vou abrir para 2 perguntas, porque a gente já passou um pouquinho do tempo. Está conseguindo me ouvir? Sim, super bem. A primeira pergunta é: economia colaborativa pode ser aplicada a todos os modelos de negócio, ainda que seja em menor escala? Olha, na verdade é o contrário. Economia colaborativa é mais fácil de ser aplicada aos negócios em menor escala. Então, as startups, por exemplo, têm mais possibilidade de colaborar, de inovar em forma de gestão, de trabalhar de forma distribuída do que as grandes organizações. As grandes organizações precisam criar células de inovação. Você precisa fazer um experimento, sabe? De pegar algum aspecto da organização e ver como é que dá para trabalhar com ele de forma com gestão distribuída, com experimentos de desburocratização e de cada um fazendo uma parte. O melhor dos mundos qual é? Quando você põe em contato o pequeno e o grande. O grande precisa aprender com o pequeno e o pequeno tem que aprender com o grandão. Mas sim, estas 4 coisas são aplicáveis, as 4 economias. Tudo isso que a gente falou é aplicável no micro. A gente trabalha, por exemplo, preparando pessoas para a transição de carreira, preparando gestores que precisam implementar mudanças em suas instituições, desenhando processos para instituições que queiram se reinventar. Por exemplo, está um processo muito lindo com o SESC do Rio Grande do Sul, que o SESC já é muito legal, né? Mas dos SESCs, o SESC do Rio Grande do Sul é o mais inovador e que tem mais resultados. E nós estamos com eles desde o ano passado fazendo, chama SESC 70+, como é que eles vão trabalhar no futuro a partir do presente. E aí dá para fazer umas coisas incríveis de colaboração. Então, todo o processo de contratação e compras, que é sempre uma complicação, por exemplo, logo de cara foi otimizado em 40%, porque a gente conseguiu trabalhar com desburocratização e facilitação de processos.
Depois, a outra coisa que é importantíssima e fundamental para todo mundo, seja você como profissional, seja no desenho do que você está fazendo, como produto ou serviço, seja dentro de uma organização, é conseguir convergir e trabalhar com tecnologias de colaboração e tecnologias remotas. Isso quer dizer o quê? Imagina uma reunião. Imagina o tempo de escuta de cada pessoa na reunião. Muitas vezes, quando acaba o tempo da reunião, a gente só escutou as pessoas e não conseguiu falar nada. Se você consegue convergir esta informação e conhecer a informação de todo mundo simultaneamente, em vez de você ter 20 minutos para 2 minutos de cada um falando, você tem 2 minutos para ouvir as 10 pessoas e você tem aí na sequência 18 para saber o que fazer com isso. Então, com essas metodologias, aí é possível otimizar tempo, recurso, deslocamento. Então, a gente consegue, por exemplo, com isso do remoto, não tem jeito de não trabalhar remoto, gente. Porque só de otimização de logística é impressionante. As consultorias da gente, a gente fica todo feliz, porque aí, de cara, assim, nos primeiros 15 dias, um mês, só do que economiza de logística já paga a consultoria. Então, precisa se apropriar dessas ferramentas de colaboração e de trabalho remoto. E quem é pequeno está mais apto a isso. Próxima. Lala, para a gente, numa frase, porque a gente está com o tempo mais corrido agora, qual o maior desafio econômico da economia colaborativa hoje em dia para você? O maior desafio é perceber o que está acontecendo e perceber que é possível, sabe? Porque a questão em relação ao futuro é que a gente tem uma percepção de futuro que é de medo e, na verdade, não há o que temer. Pensa na vida dos seus bisavós, pensa na sua vida agora, ela melhorou, mas a gente, em geral, depois de tantos anos aí como futurista, eu percebo que a gente tem os recursos, o conhecimento e as pessoas, mas a gente tem medo do futuro. Então, mesmo que os momentos sejam difíceis durante, eles nos levam para contextos mais interessantes. Então, perceber o presente e saber que não é crise, é transição, é a coisa mais importante nesse momento. Lala, surgiu mais uma pergunta aqui, eu vou abrir, mas eu vou te pedir para responder ela no tom. Rapidinho, ok. Como você aplica o seu trabalho em órgãos públicos? Olha, eu estou muito feliz de estar trabalhando com o SESC, que na sequência a ideia seria essa, o meu futuro desejável seria conseguir fazer isso. Porque aí isso é onde mais vai ter que mudar e a gente vai ter que ter o Estado e o setor público como um facilitador e articulador de processos e não como um fazedor. A sociedade faz e o Estado regula, articula e facilita. Então, na verdade, agradeço a sua pergunta, o meu trabalho é feito para isso. Só que o contexto político ainda não está favorável para tanta inovação, mas quando estiver, a gente vai estar com as ferramentas prontas, porque ele é feito para isso, para a sociedade poder fazer uma cogestão junto com o setor público. E aí a coisa entra toda no lugar. Lala, muito obrigada mais uma vez pela sua palestra. Eu que agradeço. Foi muito incrível. Espero ter você aqui conosco presencialmente em outras oportunidades. Até mais. E isso ficou gravado e aí depois eu te passo o link, Ana Cláudia, porque aí quem não teve presente hoje pode assistir. E quem sabe a gente se encontra no curso de fluxonomia. Com certeza. E aí, gostei de quem fez, coração, vamos lá? Maravilha, gente. Obrigada, bom trabalho e bom dia.